O segredo da meia-noite é a revelação chocante que paralisou um CEO. Pegue seu fôlego. A cena que você está prestes a testemunhar vai te deixar arrepiado. O CEO Joseph Walker, um gigante no mundo dos negócios, flagra sua faxineira em um ato impensável. Mas o que ele descobre em seu computador o deixa completamente gelado. O que você pensa que está fazendo no meu computador? A voz de Joseph Walker cortou o silêncio como um trovão, afiada e dominante. Seus sapatos polidos clicaram no elegante chão de mármore enquanto ele avançava pelo escritório, as luzes do teto lançando reflexos cortantes nas paredes de vidro. Ali, em sua mesa particular, estava uma mulher. As costas dela se endireitaram instantaneamente, os dedos congelando no meio de uma digitação. Ela se virou lentamente, os olhos arregalados, a boca entreaberta em choque. Seus cabelos loiros estavam presos frouxamente, algumas mechas grudadas em seu rosto. Ela usava um uniforme de zeladora com um crachá que dizia Susan, mas ela não parecia em nada com alguém que deveria estar perto da máquina de um CEO. Eu sinto muito, Susan Brooks gaguejou, levantando-se tão rápido que sua cadeira quase tombou. Eu não tive a intenção. Havia um erro no logo do servidor e eu percebi que a sequência de backup estava pulando ciclos. Eu só pensei que se eu pudesse realinhar o carimbo de data/hora. Joseph ergueu a mão, cortando. Você pensou que podia o quê? Sua voz escorria descrença. Você é uma faxineira. Você não pertence a lugar nenhum perto deste terminal. Ele avançou, os dedos já alcançando o interfone para chamar a segurança. Mas algo na tela prendeu seus olhos. Ele congelou. As linhas de código que ela acabara de escrever não eram aleatórias. Não eram tentativas amadoras. Eram precisas, enxutas e inconfundivelmente familiares. Seu coração pulou uma batida. Ele se aproximou da mesa, os olhos vasculhando o código, a sintaxe, a abreviação única, as tags de comentário, a indentação. Era como olhar para um fantasma. Um fantasma que ele tentara caçar por meses. Essas linhas não eram apenas bem escritas. Eram a estrutura exata usada pelo desenvolvedor anônimo que havia salvado sua empresa do colapso 6 meses antes. A violação de segurança que quase destruiu a Alkert havia sido impedida por um patch de última hora, enviado por e-mail por alguém que se autodenominava SB. Eles haviam desaparecido depois disso, nunca revelando sua identidade. Até agora. Você escreveu isso? Ele perguntou, mas a raiva em seu tom havia desaparecido, dando lugar a algo mais. Algo próximo da incredulidade. As bochechas de Susan coraram enquanto ela sentia lentamente. Eu não pensei que alguém notaria. Eu vi os logos e simplesmente não consegui ignorar. Eu sei que não deveria ter tocado em nada, mas... Você é o SB, Joseph disse, mais para si mesmo do que para ela. Ela olhou para ele, então realmente olhou. Seus olhos estavam assustados, sim, mas não desesperados. Havia algo firme por trás deles, um fogo que ainda não havia se apagado. Sim, ela disse baixinho, Susan Brooks. SB. Joseph encarou, sua mente acelerada. Ele se lembrou das reuniões com seu departamento de IT, das noites sem dormir, da pressão dos investidores. Ninguém conseguia rastrear a origem daquele patch. Ele havia chegado como um milagre. E agora, descobria-se que tinha vindo da mulher que esvaziava lixeiras e limpava impressões digitais da mesa de conferências. Você é uma faxineira, ele repetiu, desta vez não como um insulto, mas em confusão. Eu nem sempre fui, ela respondeu suavemente. Antes disso, eu era uma desenvolvedora de software. Antes que tudo mudasse. Joseph recuou ligeiramente, os olhos se estreitando. Mudou como? Ela hesitou, os ombros tensos. Eu tive que ir embora. É complicado. Mas programar. É o que eu faço. Mesmo agora. Mesmo que ninguém veja. Ele não respondeu. Sua mente girava, recalibrando tudo o que ele pensava que sabia sobre as pessoas em seu prédio, sobre ela. Ele olhou de volta para a tela, para a lógica que uma vez o havia salvado e agora estava sendo digitada silenciosamente por uma mulher que limpava os pisos. Você não deveria estar aqui, ele disse, mas a dureza havia desaparecido completamente de sua voz. Eu sei, Susan disse, sua voz pequena. Por favor, não me demita. Eu só precisava ajudar, era tudo o que eu estava tentando fazer. Ele olhou para ela, para o tremor em suas mãos, para o fogo ainda bruxuleando em seus olhos. E pela primeira vez em muito tempo, Joseph Walker, CEO da Alkert, o homem que nunca dava segundas chances, sentiu algo mudar. Ele se afastou da mesa,
Deixou a mão cair do interfone. Eu não estou te demitindo, ele disse lentamente. Mas amanhã, a meio-dia, no meu escritório. Você vai me contar tudo. Susan piscou surpresa. Você quer dizer? Eu quero dizer, Josefa interrompeu, sua voz mais baixa agora. Alguém como você não aparece do nada. E eu quero saber como diabos eu não te vi antes. Ela não sorriu, mas seus ombros relaxaram um pouco. E enquanto ele se virava para sair, ela olhou de volta para a tela, seu código ainda brilhando silenciosamente na escuridão. A esperança tremulava. Joseph estava junto à janela do chão ao teto em seu escritório, o horizonte de Manhattan cintilando atrás dele. A cidade estava silenciosa a essa hora, mas sua mente estava tudo, menos silenciosa. Atrás dele, Susan Brooks sentou na beira da cadeira de couro em frente à sua mesa, as mãos firmemente entrelaçadas no colo. O quarto parecia mais frio agora, como se também estivesse prendendo a respiração. Você realmente foi quem escreveu aquele Pat? Ele perguntou, sem se virar. Sim, Susan disse suavemente. Por que você não se apresentou? Os dedos dela se apertaram. Porque ninguém teria acreditado em mim. E se tivessem, teriam usado isso contra mim. O que você acha que vai acontecer a seguir? Será que Susan finalmente revelará todos os seus segredos? E Joseph Walker, o CEO implacável, conseguirá ver além do uniforme de faxineira e reconhecer o gênio à sua frente? Deixe seu comentário e se inscreva para não perder os próximos capítulos desta saga empolgante. O passado revelado, a queda e a ascensão de Susan Brooks. A tensa verdade vem à tona. Joseph Walker, o magnata que nunca deixava nada ao acaso, estava prestes a ter suas crenças abaladas. A história de Susan, a humilde faxineira, revelaria um passado de injustiça e um talento que poderia mudar tudo. Joseph virou-se para encará-la. Sua expressão havia suavizado, mas ainda havia algo calculista em seu olhar, não suspeita, apenas o tipo de escrutínio que vinha de alguém que nunca deixava nada ao acaso. Explique, ele disse, cruzando os braços. Susan olhou para ele, seus olhos azuis límpidos, embora sua voz tremesse no início. Eu trabalhava na Vimetege, ela começou. Desenvolvedora júnior, contrato temporário, sem diploma, mas me provei rapidamente. Aprendi cada sistema que me deixaram perto, ficava até tarde, construía ferramentas que ninguém pedia. Eu pensei que estava construindo um futuro. Joseph assentiu lentamente, sem dizer nada. Então, uma noite, eu descobri algo, ela continuou. Uma pequena e discreta porta dos fundos no módulo de faturamento deles. No início, pensei que fosse um bug, mas quanto mais eu rastreava, mais percebia que era deliberado. Alguém de alto escalão estava redirecionando fundos, pequenas quantias de transações de clientes para uma conta particular. Ela engoliu em seco, sua voz ficando mais firme. Eu relatei isso discretamente, pelos canais internos. Não acusei ninguém, apenas pedi que fosse revisado. A mandíbula de Joseph se apertou. Ele já podia ver aonde isso estava indo. Eles me agradeceram pela minha diligência. Uma semana depois, meu crachá parou de funcionar. Minhas credenciais de login foram revogadas. Fui escoltada para fora com uma caixa das minhas coisas e um aviso para não falar com a imprensa. A risada dela era amarga. Eles se certificaram de que eu não falaria. A notícia se espalhou rápido. Cada emprego que eu solicitava depois disso. Silêncio. Eu fui rotulada como um risco, uma denunciante, um problema. Joseph contornou a mesa e se encostou nela, os braços ainda cruzados. E o código que você nos enviou? Eu encontrei a vulnerabilidade no sistema de vocês por acidente, ela disse. Eu estava fazendo trabalho de zeladoria aqui uma noite quando ouvi seus engenheiros conversando sobre como nada que eles tentavam estava funcionando. Olhei os logs, vi a falha e soube que poderia consertar. Então eu fiz. De um terminal público, usando um e-mail descartável. Eu não queria crédito, eu não podia ver outra empresa cair quando eu sabia como impedir. Sua voz falhou na última frase. Ela olhou para as mãos, mas quando ergueu o olhar novamente, seus olhos estavam cheios, não de arrependimento, mas de fogo. Ninguém acredita que alguém como eu pode escrever código de verdade, ela disse. Então eu permaneci escondida. Mas nunca parei de construir. O silêncio entre eles se estendeu. Joseph encarou, seus pensamentos acelerados. Essa mulher, essa faxineira, havia enganado uma empresa bilionária, depois silenciosamente resgatado outra sem pedir nada em troca. Ela havia sido colocada na lista negra, não por incompetência, mas por integridade.
E ele havia passado por ela no corredor por meses sem vê-la. Ele sentia uma estranha reviravolta no peito, parte culpa, parte admiração. Há quanto tempo você trabalha aqui? Ele perguntou baixinho. 4 meses, Susan disse. E você nunca pensou em dizer a ninguém quem você era? Eu tenho um filho, ela respondeu. Ele tem 6 anos. Eu não podia arriscar perder este emprego também. Eu precisava sobreviver. Joseph exalou lentamente, o peso da história dela pressionando-o. Você não pertence limpando o chão, ele disse por fim. Ela sorriu fracamente. Diga isso às pessoas que me colocaram na lista negra. Não, Joseph disse, balançando a cabeça. Eles estavam errados. E eu estava cego. Ela olhou para ele, surpresa. Ele se endireitou, sua voz firme. Amanhã, recomeçaremos. Não apenas uma reunião. Uma página em branco. Eu quero ver o que mais você construiu. Do que você é capaz. Não como uma faxineira, mas como a engenheira que salvou esta empresa. Susan piscou, claramente surpresa. Você está falando sério? Estou, ele disse. E me desculpe por ter demorado tanto para te ver. Pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu-se sorrir. Pequeno, cauteloso, mas real. Não era redenção, ainda não, mas era um começo. O café ficava em uma esquina tranquila do Brooklyn, aninhado sob tijolos cobertos de era, um lugar que cheirava madeira antiga e expresso fresco. Joseph escolhera por sua privacidade sem repórteres, sem câmeras, apenas o zumbido baixo da conversa e o ocasional chiado da máquina de café expresso. Susan sentou-se em uma mesa de canto perto da janela, sua postura um pouco rígida, os olhos voando da xícara de café à sua frente para a rua além. Ela usava um cardigan azul marinho sobre uma blusa simples, cabelo bem preso. Ela parecia exatamente alguém ainda tentando se encaixar em um mundo que um dia lhe virara as costas. Joseph chegou pontualmente, vestido casualmente com um suéter grafite e jeans, uma sutil partida de sua armadura sob medida habitual. Ele ofereceu um pequeno aceno enquanto deslizava para o assento em frente a ela. Obrigado por me encontrar, ele disse. Susan deu um leve sorriso. Não são muitos os CEOs que convidam suas faxineiras para tomar café. Não são muitas as faxineiras que escrevem código que salva corporações inteiras, ele respondeu, e o sorriso dela aumentou um pouco. Eles conversaram. Pela primeira vez, Joseph perguntou sobre as ideias dela, sua abordagem ao design de sistemas, como ela havia aprendido cibersegurança avançada sem treinamento formal. Ela falou com confiança, sua voz firme e clara, ocasionalmente gesticulando com as mãos enquanto o fogo nela retornava. Ele ouviu. Então, enquanto a garçonete trazia uma segunda rodada de bebidas, Joseph inclinou-se para a frente, a voz mais baixa. Eu quero você por dentro, ele disse. Há um projeto. Segurança impulsionada por IA para nossa infraestrutura. Chegamos a um beco sem saída. Acho que você poderia nos levar adiante. Susan piscou, surpresa. Você quer que eu me junte oficialmente? Eu quero que você lidere, ele disse. Não sob suas iniciais. Sob seu nome. Ela não respondeu de imediato. Seus olhos desviaram-se para a xícara, depois voltaram. Você sabe o que isso significaria, certo? Meu nome no seu sistema. Meu passado exposto. O que Susan fará? Ela aceitará a proposta de Joseph e arriscará expor seu passado. A tensão é palpável, o futuro incerto. Não perca os próximos acontecimentos dessa história eletrizante. Deixe seu like e ative o sino para receber as atualizações. O confronto inesperado é um gesto de pura humanidade. A tensão vai te fazer suar frio. Joseph tenta estender a mão, mas o passado de Susan a persegue. Um encontro inesperado no café, um convite para entrar em um mundo de oportunidades. E então, o caos se instala. Eu sei, Joseph disse, mas seus olhos fixos nos dela. Mas não me importo com o que eles dizem. Eu me importo com o que você pode fazer. E no exato momento em que ela abriu a boca para responder, uma voz familiar cortou o ar aconchegante. Me diga que você não está falando sério. Ambos se viraram. Logan Pierce estava na entrada, todo em ângulos afiados e confiança corporativa. O diretor de operações da Walker Tech, o braço direito de Joseph, lançou um olhar de desdém mal disfarçado entre eles. Você só pode estar brincando, ele disse, caminhando em direção à mesa deles. O rosto de Susan congelou. Logan, Joseph disse, seu tom um aviso. Logan o ignorou. Você sequer se lembra da Vimeitesh? O processo, o desastre de relações públicas. Ela é um escândalo esperando para explodir. Ela não foi a causa daquele escândalo, Joseph disse,
levantando-se lentamente. Não, mas ela carrega isso como um distintivo. Logan retrucou. A imprensa não se importará com a verdade, Joseph. Eles verão uma denunciante, uma responsabilidade. O conselho vai entrar em pânico, os investidores vão fugir. Ele se virou para Susan agora, sua voz cortante. O que você está fazendo aqui? Tentando rastejar de volta pela porta dos fundos. Esta empresa tem muito em jogo para arriscar alguém como você. As mãos de Susan estavam cerradas em seu colo. Seus olhos estavam secos, suas costas retas, mas a cor havia sumido de suas bochechas. Joseph abriu a boca, mas por um segundo, apenas um segundo, ele hesitou. E nessa pausa, tudo desmoronou. Susan se levantou. Eu não deveria ter vindo, ela disse baixinho. Pensei que talvez desta vez fosse diferente. Mas não é. Ela olhou para Joseph, brevemente, sua expressão ilegível. Obrigada pelo café. Ela passou por Logan sem uma palavra, seus saltos silenciosos no chão de madeira. Joseph observou partir, um nó apertando em seu peito. Ele se virou para Logan. Você não deveria ter vindo aqui, ele disse, a voz baixa. Eu vim para impedi-lo de cometer um erro, Logan disse friamente. De nada. Joseph não respondeu. Seus olhos ainda estavam na porta muito depois de ela ter se fechado atrás dela. E naquele momento, ele percebeu algo doloroso e claro ele não havia dito nada. E o silêncio, diante da injustiça, era sua própria forma de traição. Uma noite inesperada pizza, Legos e uma revelação chocante. Prepare-se para o inesperado. Joseph Walker, o CEO que antes parecia impenetrável, aparece na porta de Susan com um gesto que vai te derreter. Mas a paz que eles encontram juntos está prestes a ser despedaçada por uma ameaça familiar. A porta do modesto apartamento rangeu, revelando tinta descascada e um carpete gasto. Susan estava na soleira, as sobrancelhas se erguendo em surpresa ao ver Joseph Walker parado ali, segurando uma caixa de pizza em uma mão e um conjunto de Lego colorida na outra. Não é suborno, ele disse secamente. Apenas o jantar e um pedido de paz para o garotinho. Susan piscou. Então deu um passo para o lado para deixá-lo entrar. Ele está no quarto dele. Como se fosse um sinal, uma voz pequena e animada ressoou: mãe, quem é? Um borrão de movimento se seguiu, e Noah, de 6 anos, olhos arregalados e cheio de energia, correu para a sala. Seus olhos se fixaram na caixa de Lego primeiro. Joseph se ajoelhou no nível dele. Oi, Noah. Eu sou o Sr. J. Achei que você gostaria disso. Noah olhou para cima, desconfiado por meio segundo. Depois sorriu. Você me trouxe Legos? Tem. Joseph riu. Trouxe. Quer construir comigo? Sim. Em minutos, os dois estavam sentados de pernas cruzadas no tapete da sala, peças de Lego espalhadas por toda parte. Joseph seguia cuidadosamente as instruções caóticas de Noah enquanto o menino narrava a construção de uma base de espaçonave /laboratório/combate a dragões com entusiasmo selvagem. Da cozinha, Susan observava em silêncio enquanto preparava um jantar simples, suas mãos se movendo no piloto automático enquanto seus olhos continuavam a se desviar para a cena na sala de estar. Joseph riu de uma das piadas de Noah, depois ergueu um foguete torto com orgulho. Noah riu tanto que soltou um ronco. Os olhos de Susan suavizaram. Sua voz era quase um sussurro. Ele não ria assim há meses. Joseph ergueu os olhos e encontrou o olhar dela do outro lado da sala. Ele não sorriu, mas havia algo quente em seus olhos, firme, presente. O jantar foi simples: sanduíches de queijo grelhado e fatias de maçã, mas a mesa parecia viva com a conversa. Noah sentou-se entre eles, alternando mordidas com relatos selvagens de batalhas espaciais e alianças de robôs. Joseph ouviu, fez perguntas de acompanhamento e até sugeriu adicionar rodas ao próximo foguete para fugas mais rápidas à Lua. Depois do jantar, enquanto Susan limpava, Joseph ajudou Noah a recolher as peças de Lego espalhadas. Quando o menino finalmente bocejou, Joseph se ofereceu para ler uma história. Susan parou na porta, observando Joseph sentado na beira da cama de seu filho, segurando um livro de imagens gasto, lendo com uma gentileza inesperada. Quando Joseph voltou para a cozinha, Susan lhe entregou uma xícara quente de chá. Obrigada, ela disse. Ele pegou a xícara, segurando-a com as 2 mãos. Pelo quê? Por ser gentil, ela disse. Por não fugir. Joseph encostou-se no balcão, sua voz baixa. Passei a maior parte da minha vida fugindo de coisas, erros, manchetes, pessoas. Mas isso não parece algo para fugir. Susan olhou para o chá, incerta sobre como responder. Então, seu telefone vibrou.
Ela o pegou e congelou. Seu rosto ficou pálido. O que foi? Joseph perguntou. Ela virou a tela para ele. Uma foto borrada tirada pela janela do apartamento. Joseph Noah na mesa. Manchete: CEO queria hacker escândalo pós-expediente. Suas mãos começaram a tremer. Não, ela sussurrou. Não, não, não. Isso não pode acontecer. Não de novo. Eles virão atrás de mim, atrás do Noah. Eu acabei de conseguir estabilidade. Joseph gentilmente tirou o telefone dela, o colocou na mesa e despejou mais chá em sua xícara. Ele não falou imediatamente, apenas ficou ao lado dela em silêncio, deixando o pânico diminuir. Então, baixinho, eu sei o que é ser julgado por algo que você não é, ele disse. Ter sua vida transformada na manchete de outra pessoa. Os olhos de Susan se encheram de lágrimas, mas ela as conteve. Joseph colocou a xícara em suas mãos. Deixe-me ajudá-la a carregar isso. Não era uma promessa, nem um grande discurso, apenas presença firme, calorosa, inabalável. E Susan, pela primeira vez em muito, muito tempo, permitiu-se apoiar-se em outra pessoa. Apenas um pouco. Um novo capítulo. Ascensão silenciosa e ameaça inesperada. A recompensa final? Ou um novo pesadelo? As semanas seguintes se transformaram em uma tempestade silenciosa de trabalho, risadas e um estranho, belo e novo ritmo. Susan, agora uma conselheira técnica anônima na Walker Tech, provou seu valor, mas a paz não duraria. As semanas seguintes se passaram em uma tempestade silenciosa de trabalho, risadas e um estranho, belo e novo ritmo. Susan não era mais apenas a faxineira sob um NDA temporário e sigilo interno estrito. Ela se tornou uma conselheira técnica anônima no projeto mais ambicioso da Walker Tech Security Corps. Ninguém na empresa sabia quem era a misteriosa SB de verdade, apenas Joseph e alguns engenheiros de confiança. Mas os resultados foram imediatos. O código de Susan era preciso, elegante e incrivelmente rápido. A arquitetura que ela ajudou a reconstruir estabilizou toda a infraestrutura em tempo recorde. O núcleo não apenas funcionou, mas superou as projeções. O círculo íntimo de Joseph chamou de um milagre. Ele nunca disse uma palavra sobre a identidade dela para ninguém. Certa manhã, Susan chegou à sua mesa, uma minúscula sala de servidores não utilizada que Joseph havia convertido silenciosamente em seu espaço de trabalho para encontrar um novo laptop esperando por ela. Preto fosco, elegante, poderoso. Ela abriu a tampa. A tela ganhou vida, revelando uma única linha de texto em um fundo escuro. Isso pertence a alguém extraordinário. Construa sem medo. Ela não chorou, mas sua mão pairou sobre o teclado por um longo momento, os dedos tremendo um pouco, antes de digitar sua primeira linha de código nele. Fora do trabalho, o vínculo entre Joseph e Noah havia crescido sem esforço. Todo sábado à noite se tornou a tradição deles: pizza, desenhos animados e legos espalhados pela mesa de centro. Noah passou a chamá-lo de Capitão Lego, especialmente depois que Joseph o ajudou a construir um robô de 90 centímetros de altura com um canhão laser embutido e uma gaveta de lanches. Uma noite, Susan parou na entrada do corredor. Ela ficou em silêncio, observando seu filho rir tanto que caiu de lado no colo de Joseph, enquanto Joseph rosnava em derrota por perder uma batalha de Lego. O calor em seu peito aumentou, denso, doloroso, lindo. Ela piscou rapidamente e recuou antes que qualquer um deles percebesse as lágrimas em seus olhos. Mas a paz nunca durava muito. Ela veio na forma de um memorando frio, formal e devastador. O que esse memorando devastador trará para Susan e Joseph? Será que a calma antes da tempestade finalmente chegou? Compartilhe suas teorias e não perca os próximos acontecimentos desta história cheia de reviravoltas. O último ultimato, a batalha pela verdade e a revelação pública. O confronto que vai te tirar o fôlego. Logan Pierce, com sua crueldade calculada, joga o passado de Susan no ventilador. Uma reunião do conselho se transforma em um campo de batalha. Joseph Walker, o CEO inflexível, fará o impensável para protegê-la. Susan estava sendo chamada para uma reunião de esclarecimento com o conselho da Walker Tech. Logan Pierce havia silenciosamente enviado um dossiê sobre ela, tudo sobre seu passado, nave Meitage, o incidente de denúncia, a lista negra, o escândalo. Joseph descobriu 30 minutos depois que a convocação havia sido emitida. Ele invadiu a sala de reuniões, o documento na mão. Quem assinou isso? Ele exigiu. Logan não vacilou. O conselho tem o direito de saber quem está moldando nosso sistema mais sensível. Ela é a razão pela qual o sistema existe em primeiro lugar. Ela é um risco,
Logan disse friamente. E você está comprometendo esta empresa ao protegê-la. Naquela noite, Joseph dirigiu direto para o apartamento de Susan. Ela estava sentada à mesa, olhando para a carta impressa em suas mãos. Eles sabem, ela disse sem levantar o olhar. Eles vão me despedaçar. Não, eles não vão, ele disse firmemente. Eu estou cuidando disso. Ela balançou a cabeça. Eu não consigo fazer isso de novo. Não consigo passar por outra rodada de perguntas e julgamentos e ser feita para sentir que não mereço estar onde estou. Sua voz falhou. Joseph deu um passo à frente, tirou o papel de suas mãos e gentilmente a puxou para ficar de pé. Nós não vamos fugir disso, ele disse. Na manhã seguinte, no elevador para o 40º andar, Susan estava rígida ao lado dele, em silêncio. Suas mãos estavam frias, sua mandíbula tensa. Joseph estendeu a mão, pegou a dela e a segurou. Não como um gesto, mas como um ancoradouro. Não vou deixar que tirem o que você construiu, ele disse, a voz baixa e inabalável. Não de novo. Ela olhou para ele, realmente olhou, e pela primeira vez, ela acreditou que ele falava a sério. Sem condições, sem pena, apenas crença. E foi essa crença que a manteve andando quando as portas do elevador se abriram e a sala cheia de perguntas esperava do outro lado. A bomba explode, a verdade revelada ao mundo. A revelação mais chocante. As câmeras disparam, os repórteres se agitam. Joseph Walker sobe ao pódio, pronto para virar o jogo e expor a verdade sobre a mulher que salvou sua empresa. Câmeras piscavam como luzes estroboscópicas por todo o salão da imprensa, repórteres empurrando-os por posição enquanto Joseph Walker subia ao pódio. Seu rosto estava composto, mas sua mandíbula estava tensa com resolução. Atrás dele, um grande display mostrava a mais recente conquista da empresa UAS Security Corps. O que vocês veem nesta tela, ele começou, não foi construído por acaso. Não foi produto de uma sala de reuniões ou de um comitê. Foi o trabalho de uma engenheira brilhante. Uma cujo nome vocês ainda não conhecem. Ele fez uma pausa. A sala se inclinou para a frente. Estou aqui hoje para lhes dizer a verdade. A arquiteta do sistema que salvou a Walker Tech 2 vezes é Susan Brooks. Um burburinho coletivo percorreu a multidão. Ela não é um escândalo, ele continuou. Ela não é um risco. Ela é uma construtora, uma protetora, e o futuro da nossa empresa. As manchetes correriam soltas com isso em uma hora, mas Joseph não se importava. A verdade importava mais. A noite da alma, medos antigos e um passado compartilhado. A luta interna de Susan. Naquela noite, a escuridão da cidade ecoava os medos mais profundos de Susan. Joseph, em um momento de vulnerabilidade, compartilha uma parte de seu próprio passado, oferecendo não pena, mas compreensão. Naquela noite, Susan estava encolhida em seu sofá, olhando pela janela para as luzes de Manhattan. Seu laptop jazia intocado na mesa ao lado dela. Suas mãos inquietas brincavam com a manga de seu suéter. Ela não havia dito uma palavra por horas. Joseph estava sentado a poucos metros de distância, no chão, ao lado da porta aberta da varanda. O ar da primavera entrava, fresco, calmo, mas não o suficiente para acalmar seus nervos. Eu não estou pronta, ela finalmente sussurrou. Você está, ele disse gentilmente. E se eles me despedaçarem? E se eles distorcerem tudo de novo? Joseph olhou para a cidade. Anos atrás, antes de fundar a Walker Tech, eu administrava para um banco privado. Uma noite, o servidor caiu com força. Fumaça, perda de dados, pânico. Tudo. Perdi $2 milhões em transações criptografadas. Sumiram. Susan olhou, surpresa. As pessoas queriam me demitir. Eu quase desisti. Mas eu fiquei. Eu construí algo melhor. Ele se virou para encará-la. Nós nem sempre temos segundas chances, ele disse, mas você fez a sua própria. Isso é força. Susan olhou para as mãos. Eu não me sinto forte. Você não precisa sentir, ele disse. O julgamento e a verdade contra as acusações. A batalha final no tribunal. Na manhã seguinte, o tribunal estava lotado. Os advogados da Vimetege, confiantes e polidos, lançam anos de acusações. Mas Susan Brooks, de pé, calma e clara, está pronta para lutar pela sua verdade. Na manhã seguinte, o tribunal estava lotado. Advogados, executivos, pessoal da mídia zumbiam como abelhas.
Os advogados da Vimeitesh estavam confiantes, polidos e amados com acusações antigas e jargão técnico. O caso deles, Susan Brooks havia acessado e modificado ilegalmente software proprietário enquanto empregada lá. Quando chegou a sua vez de testemunhar, Susan ficou de pé, ereta, calma, clara. Ela apresentou seu código original, com registro de data e hora, documentado e apoiado por histórico de logs. Ela explicou cada linha, cada função, cada intenção por trás da arquitetura. Então ela puxou sua linha do tempo de desenvolvimento, provando que seu PAT, aquele que ela enviou anonimamente para Walkert, havia sido construído do zero em seu laptop pessoal, muito depois de ela ter deixado a Vimeitesh. O conselho oposto tentou abalá-la com acusações e hipóteses, mas ela permaneceu firme, sua voz inabalável. O que você acha que acontecerá no tribunal? Susan conseguirá provar sua inocência e restaurar seu nome. A tensão está no auge. Deixe sua opinião nos comentários e ative as notificações para não perder o desfecho desta saga emocionante. O veredito da verdade e a libertação de Susan Brooks. A justiça finalmente chega. No tribunal, o silêncio paira no ar. Todos prendem a respiração enquanto o juiz se pronuncia. O destino de Susan está nas mãos da justiça, mas sua voz, agora inabalável, está prestes a ecoar para o mundo. Quando ela desceu do púlpito, houve um silêncio total e, então, o juiz sentenciou moção para arquivamento concedida. Caso encerrado. Do lado de fora, os degraus do tribunal estavam repletos de câmeras. Joseph estendeu a mão para o braço de Susan, pronto para guiá-la, mas ela fez uma pausa e se virou para a multidão. Não estou aqui para limpar a bagunça de ninguém, ela disse, a voz firme. Estou aqui porque construí algo que importava, e não vou mais me esconder. Frases estouraram, perguntas voaram. Ela ergueu a mão. E para constar, eu não trabalho para Joseph Walker, ela acrescentou. Eu trabalho com ele. Dentro do prédio, atrás das portas de vidro, Joseph observava. O orgulho se elevou em seu peito, apertado e cru. Não apenas orgulho do que ela havia conquistado, mas de quem ela havia se tornado. Ela não precisava ser salva, nunca precisou. Mas ele estava honrado, profundamente honrado, em caminhar ao lado dela agora. Quando ela se virou para ele, seus olhos encontraram os dele, e por um único suspiro no caos, eram apenas os dois novamente, iguais e finalmente vistos. O palco é dela, uma lenda invisível ganha voz. O momento que o mundo esperava. No salão principal da Conferência Nacional de Tecnologia, a expectativa é palpável. Os olhos de milhares de profissionais e investidores estão fixos no palco, esperando por uma única pessoa, Susan Brooks. O salão principal da Conferência Nacional de Tecnologia pulsava com antecipação. Fileiras e fileiras de profissionais, investidores e engenheiros enchiam os assentos, seus olhos fixos no palco. Logotipos de gigantes globais da tecnologia piscavam em enormes telas de LED, mas esta noite, todos os olhos esperavam por uma pessoa. Nos bastidores, Susan Brooks estava nas coxias, segurando um simples cartão de anotações em uma das mãos. Ela usava um blazer azul marinho sob medida, cabelo loiro preso ordenadamente. Nenhum crachá rotulava como convidada ao suporte. O nome na tela atrás do pódio dizia Diretora de Tecnologia, Walker Tech. Sua respiração engasgou quando a voz do enunciante ecoou pelo salão. Por favor, receba a mente brilhante por trás do iSecurity Corps, uma mulher que mudou o futuro da tecnologia das sombras. Susan Brooks. Aplausos irromperam. Ela subiu ao palco, não com bravata, mas com confiança tranquila, seus saltos clicando firmemente enquanto se aproximava do microfone. Ela fez uma pausa, absorveu o mar de rostos e sorriu. Eu nunca imaginei que estaria aqui, ela começou. Não porque eu duvidasse do meu trabalho, mas porque me disseram repetidamente que alguém como eu não pertencia. Ela manteve o silêncio por um momento. Eu costumava ser faxineira. Não metaforicamente, literalmente. Eu limpava os escritórios das mesmas pessoas que projetavam sistemas que eu sabia que poderia melhorar. Eu não era invisível porque não tinha nada a oferecer. Eu era invisível porque ninguém nunca perguntou se eu tinha. Um silêncio caiu sobre a multidão. Eu não tinha diploma. Eu não tinha conexões. Eu tinha um filho para criar, um passado que não podia apagar e código que escrevia à noite enquanto ele dormia. Ela olhou para o cartão em sua mão, depois o dobrou silenciosamente e o colocou no bolso. Eu construí em silêncio, mas nunca parei de construir. Sua voz se fortaleceu. E hoje, estou aqui, não como um símbolo, não como uma exceção,
Mas como prova de que brilhantismo não vem com título, e coragem não espera por permissão. Uma pausa. Talento não tem título. Coragem não precisa de permissão. Por um instante, ninguém se moveu. Então, a sala inteira se levantou. Aplausos ressoaram, pessoas aplaudiam, torciam, algumas até enxugavam os olhos. As manchetes viriam rapidamente a engenheira invisível que mudou o jogo. Mas naquele momento, Susan não estava pensando em ciclos de notícias ou blogs de tecnologia. Ela estava pensando na mulher que costumava ser e no garotinho esperando por ela nos bastidores. Onde o coração encontra o lar, uma família reconstruída. O encontro mais puro. Uma hora depois, Susan caminha pelos corredores tranquilos. Ela encontra Joseph no lounge privado, e nos braços dele, a cena que vai selar o significado de toda a sua jornada. Uma hora depois, Susan caminhou pelo corredor tranquilo atrás do palco principal. Ela passou por buquês, apertos de mão, parabéns. Ela finalmente entrou no lounge privado onde Joseph estava sentado em um sofá, seu casaco pendurado no ombro e, em seus braços, Noah dormia profundamente, encolhido contra seu peito, uma caixa de suco pela metade ainda apertada em uma mãozinha. Joseph ergueu os olhos quando ela entrou. Ele não disse uma palavra, apenas sorriu. Susan atravessou a sala lentamente. Seus saltos não clicavam mais, mal faziam barulho. Ela parou ao lado dele, olhando para o homem que havia esperado, segurado. Fique. Então, gentilmente, ela colocou uma mão em seu ombro. Seus olhos estavam suaves, cheios. Você ficou o tempo todo, ela sussurrou. Não perderia por nada neste mundo, ele murmurou, cuidadoso para não acordar o menino. Ela assentiu, então sentou-se ao lado dele, perto. Nenhuma palavra era necessária depois disso, não naquela noite. Um outono dourado onde o medo termina e o amor floresce. A paz depois da tempestade. As folhas do Central Park se transformam em ouro e fogo, marcando um novo capítulo. Joseph, Susan e Noah embarcam em um momento de pura alegria, um testemunho de que a força e a coragem podem reescrever qualquer destino. As folhas do Central Park haviam se transformado em ouro e fogo. O ar outonal fresco sussurrava pelas árvores, espalhando pequenas explosões de cor ao longo do caminho sinuoso. O sol do fim da tarde mergulhava abaixo atrás do horizonte, lançando um brilho dourado sobre tudo o que tocava. Joseph Walker estava na beira de uma clareira tranquila, as mãos nos quadris, um sorriso brincalhão puxando o canto de sua boca. Tem certeza disso, amigão? Ele perguntou. Noah, agasalhado em um casaco vermelho fofo e cheio de energia incontrolável, pulou no lugar. 100%. O menino gritou. O primeiro a chegar ao banco ganha. Joseph olhou para o banco próximo onde Susan estava sentada, observando-os, os braços cruzados, sorrindo. Certo, Joseph disse. Em suas marcas, preparar, já. Noah saiu correndo como um foguete. Joseph correu atrás dele, mas apenas o suficiente. Ele diminuiu um pouco quando Noah olhou para trás, depois exagerou seu tropeço em um punhado de folhas. Noah guinchou de prazer ao chegar ao banco primeiro e se virou triunfantemente. Eu ganhei. Eu sou o mais rápido. Joseph, ofegando dramaticamente, desabou na grama ao lado do caminho. O engenheiro mais rápido da cidade. Ele declarou, jogando os braços para cima em rendição. Susan soltou uma risada verdadeira e cheia que borbulhou dela enquanto ela sentava no banco, as bochechas coradas pelo vento. Noah correu de volta para Joseph e se jogou ao lado dele, ambos rindo. Eventualmente, Joseph se levantou e sacudiu as folhas de seu casaco. Ele caminhou até Susan, estendendo a mão. Ela olhou para ele e a pegou sem hesitação. Noah correu à frente pelo caminho, girando em círculos sob as árvores, e Joseph e Susan caminharam de mãos dadas atrás dele, seus passos fáceis, sem pressa. Susan olhou para ele de lado. Eu costumava pensar que não havia espaço neste mundo para alguém como eu, ela disse baixinho. Joseph apertou a mão dela. Então você escreveu seu próprio lugar nele. Ela sorriu, seu coração cheio. Não apenas de amor, mas de paz, de pertencimento, de finalmente ser vista exatamente por quem ela era e saber que era suficiente. Eles caminharam assim até a luz começar a diminuir. 3 figuras no brilho âmbar, um garotinho pulando alegremente à frente, 2 pessoas que haviam resistido ao fogo, ao julgamento e ao medo, e saíram mais fortes juntas. Uma família não definida por título ou tempo, mas por escolha. E a história, e finalmente, havia encontrado seu começo. Às vezes, as pessoas mais fortes são aquelas que ninguém percebe, até que reescrevam as regras.
Susan não apenas encontrou uma segunda chance, ela criou com coragem, código e resiliência silenciosa. Ela provou que mesmo aqueles empurrados para as margens podem ascender, podem liderar, podem mudar o jogo. E Joseph, ele não apenas a viu, ele a apoiou. Porque o amor, em sua forma mais verdadeira, não resgata, ele reconhece. Se esta história o emocionou, tocou seu coração ou lembrou de que todos merecem um lugar para brilhar, não se esqueça de se inscrever no Histórias que Tocam a Alma, onde cada história toca o coração e cada final é um novo começo. Clique em inscrever-se e ative o sino para nunca perder